Olá, aluno, tudo bem? Nessa aula de fenômenos de transportes, nós vamos aprender como calcular a velocidade e a aceleração nos escoamentos de fluidos. Então, vamos começar definindo aí essas quantidades cinemáticas de velocidade e aceleração, tá? Imagine a seguinte situação, ó. Imagine que isso aqui é uma partícula do fluido. Eu estou acompanhando ela ao longo aqui dessa linha de corrente aqui, tá? Dessa trajetória. Imagine que num determinado instante de tempo ela estava nessa posição e depois ela veio para essa posição, tá? Tá ficando esquisito isso aqui, por quê? Porque eu preciso colocar um sistema de referência para poder falar qual posição é essa e qual posição é essa daqui, ó. Sem problema, a gente coloca esse sistema de referência, tá? Vou dar um vetor para a posição inicial aqui, que é um R no instante de tempo t. No outro instante de tempo t mais um dt, que eu acrescentei aqui, ou seja, um instante de tempo bem pequeno após esse instante inicial, a partícula está nessa outra posição, tá? Então, o vetor de deslocamento é dado por esse vetor dr. Como é que você calcula isso? Você faz esse vetor aqui, r de t mais dt, menos esse vetor r aqui, tá? Então, como é que você faz esse vetor menos esse? Você tem que vir nesse ponto aqui, pegar esse vetor, inverter o sentido dele e colocar ele aqui para baixo. Resultante vai ser um vetor dr, tá? Então, usando as operações de soma geométrica de vetores, você enxerga facilmente que esse vetor aqui é o vetor r de t mais dt menos o vetor rt. Imagine agora o seguinte, que nesse instante de tempo aqui, nessa linha de corrente que está representada aqui, ó, eu tenho um vetor velocidade no instante de tempo t, tá? Que é tangente a essa linha de corrente aqui, nesse ponto. No instante de tempo t mais dt, a partícula está nessa posição, certo? E eu vou ter uma velocidade t mais dt. Para não bagunçar aqui a figura, vamos representar quem seria o meu dv aqui, ó. Então, v de t, v de t mais dt, meu dv é esse vetor aqui, tá? Lembrando das relações cinemáticas lá, a velocidade é o que? A derivada da posição com relação ao tempo. E a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, tá? Então, A representa a aceleração, V, velocidade, o R aqui é a posição. Pensando num sistema de referência cartesiano, que é o que está representado aqui, a posição dessa partícula aqui ela pode ser dada por uma função do tipo R é igual a x na direção y, um y na direção j e um z na direção k, tá? São as coordenadas desse vetor nesse sistema de referência. A velocidade, que também é um vetor, pode ser representado em 3 dimensões por um vetor dado por u na direção y, v na direção j e w na direção k. A gente vai determinar mais à frente quem é o u, quem é esse v e quem é o w. E a aceleração vai ser igual ao quê? dv dt. Trabalhando com a descrição aqui euleriana do fluido, ou seja, uma descrição onde a propriedade em estudo aqui, a velocidade, depende das 3 variáveis espaciais e do tempo. Se eu fizer o diferencial total dessa função aqui, ó, meu dv vai ser o quê? Derivada parcial de v com relação a x vezes o dx, derivada parcial de v com relação a y vezes o dy, derivada parcial de v com relação a z dz, mais derivada parcial de v com relação a t dt. Por que eu trabalho com as derivadas parciais? Porque uma função de várias variáveis. 1, 2, 3, 4 variáveis, tá? Então tem 1, 2, 3, 4 parâmetros que estão variando aí.
Só que a aceleração não é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Eu não tenho um dv dt. Se eu pegar essa função aqui e dividir pelo dt, olha o que acontece. Eu tenho que meu a vai ser o quê? Ó? Igual dv dt, que é igual ao quê? Multipliquei tudo isso aqui, ó, por 1 sobre dt. Lembrando que a velocidade é igual à derivada da posição com relação ao tempo, e a posição é dada dessa forma. Se eu derivar essa expressão, no que eu chego? Ó, a velocidade vai ser o quê? dr dt, que é o quê? dx dt na direção y, dy dt na direção j e dz dt na direção k. Lembrando que a velocidade ela pode ser escrita dessa forma. É um vetor com 3 componentes aqui em cada uma das direções. Se eu comparar esse vetor velocidade com esse, eles são iguais, eu consigo determinar o quê? Comparando direção por direção, ó, termo que tem i com termo que tem i, termo que tem o j com o que tem j e o que tem k com o que tem k, a gente enxerga o que aqui? Ó? Que o u é igual ao dx dt, o v é igual ao dy dt e o w é igual ao dz dt. Então, essas quantidades elas aparecem aqui nessa expressão, então eu consigo escrever isso aqui de maneira mais enxuta, levando em conta essa informação. Tá? Então minha aceleração vai ser igual ao quê? Que é o dv dt, u, que é isso aqui, ó, dx dt, del v del x. V, que é o dy dt, del v dy. W, que é o dz dt, del v dz, mais del v del t. Então isso aqui é uma expressão para aceleração, expressão vetorial. Se eu quiser representar isso para cada uma das direções, ou seja, eu quero saber quanto vale a componente da aceleração na direção x, na direção y, na direção z, eu preciso fazer a seguinte coisa, ó. Eu preciso lembrar quem é a velocidade. A velocidade não era v igual a u na direção y, v na direção j, na direção k. Então, em todos os lugares onde aparece o vetor velocidade, eu substituo ele em função das suas componentes, que é o que está entre parênteses aqui, ó. Tanto na primeira, na segunda, na terceira e na quarta derivada aqui parcial. Tá? Se eu fizer essas derivadas termo a termo aqui e agrupar todos que estão na direção y, eu chego que a aceleração na direção x é igual ao quê? U del u dx mais v del u del y mais w del u del z mais del u del t. Como é que a gente chega nisso aqui? É só aplicar. Ó. U vezes del u del x. Ó, esse termo está na direção j e está na direção k. Então não me interessa. Eu vou para o próximo aqui. Ó. V vezes del u del y, que é o que aparece aqui. Esse está na direção j, na direção k. Agora não me interessa. Eu vou para o próximo, pego aqui, é o que está aqui. E o daqui a variação com relação ao tempo, o primeiro termo. Eu faço agora a mesma análise para a direção y, que é na direção j, e para a direção z, que é na direção k. E eu consigo escrever as componentes da aceleração. Tá? Então agora eu sei quanto que vale a aceleração em cada uma das direções. Uma outra maneira de representar a aceleração que é dada por isso aqui é utilizando um conceito que a gente chama de derivada material. Tá? Esse d del t é um operador que pode ser escrito dessa forma. Tá? Quando você aplica ele numa função, no caso aqui a velocidade, ele fica dessa forma que está aqui em cima. Tá? Então isso daqui é o que a gente chama de derivada material. Tá? Ela é material porque ela acompanha a matéria, a substância ao longo do seu escoamento. Tá? Esse aqui é uma quantidade que ela engloba em uma única expressão a descrição euleriana e lagrangiana dos fluidos. Tá? Então, além de você se preocupar com a partícula em cada uma das direções aqui nas variáveis espaciais, você se preocupa com ela ainda com relação ao tempo aqui. Tá? Então isso aí que a gente chama de derivada material. Então a aceleração nada mais é que a derivada material da velocidade. Vou fazer um exemplo aqui para
fazer a aplicação desse cálculo de aceleração. Imagine o seguinte, tem um escoamento que ocorre no plano, então ele ocorre no plano xy. O campo de velocidade desse escoamento é dado por v igual a 2xt na direção y mais y² na direção j. Vamos calcular a aceleração no ponto P, dado por 2 e 2, ou seja, a coordenada x igual a 2, coordenada y igual a 2, no instante de tempo t igual a 2 segundos. Tá? Então, a unidade de medida da velocidade aqui, metros por segundo. Se o escoamento acontece num plano xy, eu preciso apenas da componente x e da componente y para calcular a aceleração desse escoamento aí. Tá certo? Então vamos lá. Lembrando que o vetor u é dado dessa forma, mas no caso do exercício, ele não tem componente na direção j. Tá? Ele é dado só por quem? Por uma componente na direção y, que é o 2xt, e uma outra na direção j. Agora, para calcular tanto a aceleração na direção x quanto na y, basta pegar o valor da velocidade e substituir, tá, nessas expressões. Mas para isso, o que a gente faz antes? Perceba que aqui em cima aparece u e aqui v. Eu preciso saber quem representa o u nessa expressão e quem representa o v. Mas como é que eu faço isso? Eu comparo esse v com esse daqui, ó. Os dois vetores são os vetores de velocidade, eles são iguais. Para isso daqui ser igual ao que está aqui embaixo, o termo que está na direção y aqui tem que ser igual ao que está na direção y lá em cima. Então, nesse caso, u vai ser igual ao quê? 2xt e o v igual ao quê? y²t, que eu já coloquei aqui embaixo. Tá, agora, com essas duas expressões, eu venho nas equações que calculam as componentes da aceleração na direção x e y e faço o cálculo. Vamos trabalhar aqui com a primeira componente, na direção x. Ó. A função é dada dessa forma. Tá? Perceba o seguinte, a função com relação ao componente z, ela foi dada igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho termo na direção z. Aqui o escoamento é plano. Tá? Então, w é igual a zero. Além disso, del del z também é igual a zero. Tá? Ele não varia com relação à direção z. Então vamos lá, substituindo quanto vale u aqui, 2xt, derivado com relação a x e 2xt. Quanto que vale o v? y²t, derivada do u com relação a y, que é o 2xt. Derivada com relação ao t do u, que é o que? 2xt. Então aqui, ó, aparece u, u e u, certo? Então, por isso que em todos aqui em cima eu coloquei o valor de u, tá? A mesma coisa eu faço para a direção y. A aceleração y vai ser igual a u vezes del v, del x, mais v vezes del v, del y, mais del v, del t. Substituindo os valores de u e v nas respectivas posições, a expressão fica dessa forma. Retomando aqui as integrais, vamos calcular as derivadas. Ó. Aceleração na direção x, 2xt vezes o quê? A derivada parcial de 2xt com relação a x. Se eu estou derivando com relação a x, t é a constante. Sobrou o que aqui dentro? Então, ó, 2t. Agora, derivada parcial com relação a y, do meu 2xt. Parece o y aqui dentro? Não, então tudo que está aqui dentro é constante com relação a y. Então essa derivada aqui é igual a zero. Sobrou o que aqui agora? Ó? Derivada com relação ao t do 2xt. Sobrou só o que? 2x, que é o que aparece aqui. Tá? Então essa parcela da derivada é zero porque a minha função não depende de y, eu estou variando o y. Reescrevendo isso aqui de maneira mais organizada, só 4xt² mais 2x. Mesma coisa para a direção y. 2xt derivada com relação a x desse termo aqui. Esse termo aqui aparece nessa função algum termo de x? Não, então essa função aqui, essa derivada aqui é zero.
mais o quê? Derivada com relação a y do y quadrado t. Sobra o que aqui? 2yt vezes y quadrado t vai dar 2y cubo t ao quadrado. E a derivada com relação ao t do y quadrado t, y quadrado. Então perceba o seguinte, ó, a gente encontrou aqui as duas componentes, uma componente na direção x e uma componente na direção y. Baseado nessas duas componentes, eu consigo escrever o vetor da aceleração. Ó. É a aceleração na componente x, na direção y, o AY na direção j. Então, são as componentes. Se eu quero determinar a aceleração no ponto onde x é igual a 2, y é igual a 2 e t é igual a 3 segundos, é só pegar essas funções e substituir o valor de tempo aqui. Ó. Tá? No lugar do x coloca 2, do t coloca 3. Está aqui. 2x. No lugar do x coloca 2. Então a componente x é igual a 76 metros por segundo ao quadrado. Mesma coisa. No lugar do y coloca o 2, porque o ponto é 2, 2. E no lugar do t igual a 3. Então minha aceleração y vai ser o quê? 148 metros por segundo. Se eu quero descobrir o módulo da aceleração, eu preciso calcular o quê? A raiz quadrada das componentes ao quadrado. A soma das componentes ao quadrado. Tá? Pegando a componente x e a componente y, elevando as duas ao quadrado e somando e tirando a raiz, o módulo da aceleração vai ser igual a quê? 166,4 metros por segundo ao quadrado. Bons estudos e até a próxima.